Então, olhando para uma imagem de Alice no País das Maravilhas, e com esse olhar dentro da metodologia do ensino do adulto, nas instruções na área de segurança pública, Alice chega naquele túnel, não é? A maioria das pessoas já assistiram a esse filme, e tem plaquinhas indicando saídas e entradas para todo lugar. E dentro desse contexto eu pergunto, pode me dizer que caminho Alice deve tomar? Ou ela se questiona também. Pode me dizer qual caminho eu devo tomar? Muitas vezes nós nos perguntamos, dentro ali naquele contexto, na área de ensino, onde nós estamos ali colocados à disposição como instrumentos, como facilitadores desse processo. E a resposta, dentro do ponto de vista da metodologia, do que se organiza no passo a passo para se chegar a algum lugar de maneira organizada, a resposta é assim. Isso depende do lugar para onde você quer ir. Não basta você perguntar qual caminho você deve tomar dentro desse processo. Aí, se você diz para mim que não tem um destino certo, não é? No caso, quando você vai ministrar uma instrução e você não tem um planejamento dessa aula, você não observou o seu público, não sabe quem são ali os seus instruendos, os discentes. E aí, como é que posso eu te responder? Se você diz, professora, qual método, qual técnica, a metodologia do ensino, que é todo esse conjunto, qual é que é a mais indicada? Se nesse caminho de Alice, no País das Maravilhas, quando ela pergunta, né, para qual caminho ela deve tomar, e que há um outro questionamento a ela, depende de onde, né, você quer chegar, para onde você quer ir. E quando ela diz que não tem um destino certo, então, neste caso, qualquer caminho serve. Se você não planejou, não conhece o seu instruendo, o seu aluno, você não tem um compromisso com aquela instrução de que vai levar a termo o seu aluno nesse processo de aprendizagem, que ele vai ser avaliado de alguma forma, que ao final você vai fazer essa checagem de objetivos. Então, não tem como a gente fazer essa avaliação. Para quem não planeja, para quem não se organiza, ao final não se avalia, não se apura, não tem como você falar. Esses profissionais aqui, eu assino embaixo, porque realmente eles chegaram onde deveriam chegar, porque tinham um compromisso, tinham um planejamento e foi bem executado. No caso, você foi o facilitador, né, dessa ferramenta, né, desse cumprimento dessa instrução. E dentro dessa proposta da metodologia, como nós estamos trazendo aqui, metodologia, Libânio diz que nós temos que ter objetivos bem claros, conteúdos já bem separados e definidos, né, para que eu possa ir naquele passo a passo, como foi dito, que a metodologia, ela me dá, né, essa oportunidade. E dentro da metodologia, como estão os métodos e as técnicas, né? Então, eu tenho objetivos, tenho conteúdo e tenho métodos. E dentro do método, né, logicamente, daqui a pouco nós vamos descortinar aqui os conceitos de técnica, então vou aplicar corretamente para que aquele conteúdo, dentro desse processo, ele seja ministrado de forma coerente, que leve o aluno ao alcance desse conhecimento, dessa apreensão de conhecimentos, do ponto de vista teórico e prático, não é? Então, numa sequência, qual a ordem de encadeamento desses elementos? Objetivos, conteúdos e métodos. Qual você imagina que deveria ser em qual ordem eu deveria colocar essas palavras? Objetivos, conteúdos e métodos. Eu te faço essa pergunta e já posso te ajudar a clarear,
né, um pouco mais aí as suas ideias no que diz respeito à metodologia do ensino. Quando eu já tenho ali o indicativo de que vou dar uma instrução para tais e tais unidades ou pelotões, ou o público, o meu cliente, o meu aluno, não é? Eu vou capacitar para isso. Então, ali eu já tenho uma indicação de que eu tenho esses conteúdos e que eu já tenho esse público que eu já conheço bem. E, a partir daqui, eu vou desenhar os meus objetivos, porque, ministrando esse conteúdo, quais objetivos eu desejo alcançar, não é? E os objetivos também, ele está muito ligado ao processo da avaliação, não é? Muitas vezes você desenha a sua avaliação, o que é que eu desejo que ele saiba sobre isso? Então, você já faz seus questionamentos. Ah, então isso eu lanço lá nos meus objetivos, ou nos objetivos dos meus alunos, porque os objetivos são centrados no seu aluno, no seu cliente. O objetivo daquela instrução ou daquela explanação, quem vai alcançar é o seu aluno. Você já é um professor, você já é o instrutor, você já é o mediador, facilitador desse processo. Então, você se apossa desses conteúdos dentro desses objetivos e, para promover, né, essa apreensão, você vai utilizar de métodos e técnicas, né, que caiam bem sobre essa formação, dentro desse aspecto. Que métodos e técnicas utilizar? Técnicas eu ainda não passei por ela aqui, não descortinei ainda. Mas de acordo com os conteúdos que são meus assuntos, de acordo com o tempo disponível, de acordo com as condições físicas ali daquele local, de acordo com a experiência daquele orientador, que seja eu, o tipo de aluno e os objetivos que eu desenhei, então aqui eu escolho os métodos e as técnicas. Porque nem todos os métodos são para todos os públicos, não é? Porque aqui, quando eu falo de métodos e técnicas, eu falo de metodologia. Nem todas as metodologias do ensino são para todo o público. Nós temos metodologias de ensino que só são para crianças, ali na primeira infância, os anos iniciais do ensino fundamental, outras para ensino, séries finais do ensino fundamental, ensino médio, e outras que são destinadas a adultos. E, no nosso caso, para adultos que já têm uma formação, né, acadêmica superior, inclusive, né, e também uma formação na instituição, na caserna, que já recebo aqui especialistas, não é? Então, nós temos que ter uma preocupação nessa escolha, tá? Dos métodos e das técnicas, ou seja, da metodologia a ser aplicada naquele momento, naquela instrução, em função daquele conteúdo, tá? Então, aqui eu tenho fontes, né? Inúmeras fontes de conteúdos. Hoje, nos recorremos muito, né, inclusive à inteligência artificial. Nós temos o chat GPT, não é verdade? Desculpem. Então, assim, essa fonte, ela vai me subsidiar, inclusive, para o desenho desses objetivos, não é? E também o emprego dessa metodologia. Hoje, eu tenho aqui algumas para mostrar aqui, inclusive os periódicos online, né? Então, nós temos muito conteúdo, não é? Em várias plataformas na internet. A própria internet, uma biblioteca digital, por exemplo, sites de referências acadêmicas, não é? Onde eu posso formar um referencial teórico bem volumoso diante do meu conteúdo a ser ministrado, não é verdade? E também eu tenho livros didáticos, livros, né, uma leitura ali, às vezes até um romance, ele pode me dar um caminho para alguma atitude que eu deva tomar. E no que a gente está acostumado muito a falar, e que quando nós
elaboramos os nossos manuais, né? Os manuais do curso, as famosas apostilas, né? E também as obras originais, né? A partir do tema que eu estou trabalhando. E, contudo, ainda, os apontamentos dos alunos são muito importantes e o método que vai ser utilizado por esse professor ou por você a partir das fontes que você tenha escolhido, por onde você passou durante sua pesquisa, tá? Nós temos alguns princípios orientadores dos métodos de ensino, não é? Métodos de ensino está onde? Dentro da metodologia. Daqui a pouco nós vamos conceituar método também. Os princípios orientadores dos métodos de ensino são, no primeiro momento, a ordenação dessas informações ou dos dados, não é? De todo aquele conteúdo, de toda a minha pesquisa. Uma orientação ao instruendo. É importante que, ao iniciar a sua instrução, você diga o que vai fazer, como que vai fazer, qual o resultado que você deseja nesse retorno, dentro desse processo, a partir da apreensão de tudo que você tenha passado, né, para o seu aluno. E ainda nós temos a adequação, que é a adequação da disciplina, dos objetivos às características do aluno. Então, meu público é só feminino, meu público é só masculino, meu público é feminino e masculino. Diante das diversidades, o que eu posso mais agregar aqui, ter aqui no meu público? Para nós não estamos trabalhando nesse primeiro momento com o público infantil, mas hora ou outra vão pedir uma palestra, não é verdade? Palestra na escola, então eu devo me preparar também para isso. Então, eu vou fazer uma adequação. Eu vou adequar esse conteúdo, essa disciplina, né, e os objetivos para esse momento que agora para ele eu fui chamado. Então, não é engessado. Eu posso fazer essa adequação da disciplina, dando essa variação do meu público. E ainda, o método, ele me orienta para a economia. Ele proporciona a economia de tempo, de esforço, né, do professor e do educando. Por quê? Se eu planejo bem, se eu escolho métodos e técnicas bem, diante daquele conteúdo, eu já conheço o meu cliente, que é o meu aluno, né, o educando. Então, eu posso processar isso de forma bem mais econômica, em todos os aspectos. Você não vai ter aquele desgaste, né, tão grande para fazer o outro entender. Porque você trouxe objetivos claros dentro dessa disciplina, não é? Você tomou posse de informações e de dados muito importantes na sua pesquisa, no caso, bibliográfica, não é? E ainda nós temos um último orientador, que é a finalidade. Qual é a finalidade da utilização desses métodos e técnicas dentro dessa instrução? Facilitar o quê? O alcance dos objetivos. Toda a minha proposta do ensino, a partir dos conteúdos separados, são os objetivos. Os objetivos dessa capacitação, de como o meu aluno, o meu instruendo, vai chegar ao fim dessa instrução. O que ele conseguiu guardar, absorver, apreender do ponto de vista teórico e do ponto de vista prático. Então, eu tenho que me ater bastante aos princípios orientadores da metodologia do ensino. Muito obrigada e até a próxima instrução.